Eu comecei a montar esse espetáculo Agreste há alguns anos com a turma de teatro e por sugestão de um dos alunos, Railson Almeida, que trouxe o texto para a gente. E nós começamos a trabalhar. Desde aquele período, a Fabiola, ela se engajou no processo de montagem, sempre esteve muito perto. A Fabiola sempre esteve muito perto do processo, até o momento em que ela se encaixou no elenco daquele espetáculo que nós estávamos montando. Um ator precisou se ausentar por motivos de saúde e ela assumiu um dos papéis, porque nós tínhamos feito uma adaptação de Agreste para 4 pessoas, que era uma possibilidade que nós tínhamos, já que tínhamos 4 pessoas para fazer a montagem e era uma atividade acadêmica, precisava ser feita. E a Fabiola, que eu já conhecia de outros trabalhos, foi assim de uma dedicação intensa, porque ela assumiu o papel há 15 dias antes de um compromisso que nós tínhamos num festival de teatro. Então foi o primeiro contato de Fabiola, não com o texto, porque ela já vinha estudando o texto, ela se apaixonou pelo texto no momento que ela conheceu o texto, mas ela se dedicou, digamos, para dar ao espetáculo a participação dela no espetáculo. O tempo passou e o espetáculo, inclusive, teve uma circulação extra classe muito grande nos ambientes acadêmicos e universitários que a gente pôde circular, muito por causa da paixão de Fabiola pelo texto. Foi dela o interesse em procurar o Newton Moreno, porque nós tínhamos dificuldades em obter a autorização do texto. Newton tinha nos falado da impossibilidade de liberação do texto, uma vez que já havia um compromisso com outra produtora, mas que nós poderíamos fazer o trabalho acadêmico. E foi Fabiola quem manteve contato com o Newton aquele tempo todo, avisando e pedindo autorizações para a gente participar de eventos na Universidade Federal de Campina Grande e em outros pequenos festivais aqui dentro do estado da Paraíba. E aí o tempo passou e Fabiola continuou o trabalho dela, o trabalho de pesquisa. É uma atriz muito disciplinada, uma atriz obsessiva. Isso tem um lado positivo muito grande para um diretor de teatro. É essencial trabalhar com pessoas que ficam apaixonadas, obsessivamente apaixonadas pelo seu personagem e se jogam completamente em busca disso. E aí ela já vinha trabalhando o texto e conhecia o texto. Ela me dizia: Everaldo, eu tenho muita vontade de fazer o texto sozinha, eu gostaria muito de fazer esse texto sozinha. E a gente pensava, olha, seria uma ótima ideia, uma coisa que a gente havia sido colocado na agenda de nossas vidas, mas não tinha uma data. Mas aí, com a ida de Fabiola para o mestrado, para fazer a pós-graduação, ela colocou Agreste como uma das suas tarefas. Quer dizer, o seu trabalho final do mestrado em teatro seria exatamente a sua performance com Agreste. E aí voltou todo aquele processo que nós já vimos conversando antes. Lembrando que a Fabiola, por ser uma atriz extremamente dedicada, ela já vinha trabalhando o texto intensamente. Eu acho que ela atualmente deve conhecer o texto mais do que o próprio Newton Moreno, porque ela realmente estuda o texto, estuda muito o texto, o que é muito bonito de se ver. Raramente hoje a gente vê atores de escolas de teatro com um nível de dedicação desses. Pessoas que amam o texto, que amam a atividade teatral. Isso é uma coisa muito bonita. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer teatro, essa era a regra. Atores e atrizes se apaixonavam pelo texto, dedicavam-se a ele. E Fabiola é dessa raiz antiga do teatro, dessa raiz que se dedica ao texto. E aí nós começamos a trabalhar, marcamos um ensaio, e foi engraçadíssimo, porque eu achava que iríamos ter um trabalho muito longo pela frente, e até tinha dito para ela: olha, a gente vai ter que trabalhar bastante e tal, porque é um trabalho muito delicado. Mas eu não contava que ela tivesse o domínio já total
do espetáculo, praticamente inteiro. Além do que ela já tinha a corporalidade da outra montagem que ela já tinha participado. Então ela já trazia no seu corpo a herança da outra montagem. Então ela trazia praticamente todas as coisas construídas dentro de si, como uma memória que foi construída em cima da pesquisa para a realização do outro espetáculo. E ela tem uma propriedade muito interessante, porque ela tem uma memória corporal muito forte. Ela guarda as coisas no seu corpo, o que é uma coisa muito bom para uma atriz. Para uma pessoa comum, talvez seja um sofrimento ter esse tipo de habilidade, porque uma pessoa comum vai terminar sofrendo muito com memórias que vai guardar no seu corpo e vai ficar com aquilo preso. E Fabiola, ela faz isso, mas faz como atriz. Ela guarda a memória das pesquisas das personagens, das pessoas que ela conhece, que ela vai incorporando e guardando nas suas gavetinhas. Então a gente foi fazer uma primeira leitura do texto. Na verdade, começamos a trabalhar o texto e aí começamos a desenhá-lo. E nesse primeiro momento eu lembrei para a Fabiola, quando eu vi, ela me disse todo o texto no palco do Teatro Lima Penante, e aí eu pedi que ela, depois de me mostrar isso, a gente pudesse fazer o desenho da cena. E falei para ela de uma professora muito importante para mim, que é a professora Ciane Fernandes. Eu aprendi com Ciane Fernandes um conceito fundamental, que é o corpo em cena ensina. Eu guardei isso da Ciane Fernandes. Tem no livro dela, O Corpo em Movimento. A primeira versão desse livro, na verdade, chamava-se O Corpo em Cena Ensina. Porque o grande tratado teatral é, na verdade, o corpo em cena. Quando um ator, uma atriz está em cena, é o corpo dele que contém toda a verdade do teatro. Toda a verdade teatral está contida naquele momento do corpo da atriz na cena. E aí eu fui mostrar para a Fabiola coisas que eu havia aprendido com Ciane Fernandes e que eu gosto muito de aplicar sempre que eu tenho oportunidade. E a gente trabalhou as questões dos fundamentos corporais da Bartenieff, aqueles exercícios básicos de consciência corporal, e mostrei para a Fabiola as figuras cristalinas do Laban, o octaedro, o cubo e o icosaedro e as linhas de movimentação no palco. E mostrei para ela como a gente iria associar as marcações que a gente estava fazendo no espetáculo a essas figuras cristalinas do Laban. E também falei para ela que não se preocupasse com isso, porque era uma coisa que, uma vez aprendido, o subconsciente naturalmente iria construindo o que a gente precisava. E também conversei com Fabiola sobre a necessidade da gente trabalhar com algumas técnicas da pantomima, principalmente as técnicas de ponto fixo na construção de objetos em cena e de outros personagens em cena, e o cuidado que se tem que ter com esses pontos fixos no palco para construir para o público a ilusão das coisas que não se veem fisicamente, mas que se veem por causa da ação da atriz. O fato da Fabiola conhecer muito bem o texto e já ter o espetáculo guardado em sua memória corporal nos ajudou muito. É tanto que, numa das vezes, a gente já tinha construído as primeiras cenas e, com o cuidado de chamar a atenção para os pontos fixos, as coisas todas e as figuras cristalinas do Laban, uma vez que ela entendeu, ela começou a caminhar nisso muito rápido, muito rápido. Como eu disse, é uma atriz excepcional, porque o diretor não precisa ficar lembrando o tempo todo o que precisa ser feito. Fabiola é uma crente perfeita, porque ela acredita e salta e vai buscar. Ela não faz muito questionamento do tipo, por que eu tenho que fazer isso? Ela simplesmente crê e vai buscar, e vai fazer, e faz mesmo. E se entrega de uma maneira absolutamente total. Então num desses ensaios, eu pedi para ela, assim, a gente já tinha feito os primeiros estudos bem lentos das cenas, construindo, mas teve um momento que eu falei para ela assim, vai, solte, deixe ir. E ela foi, todinha, assim, até o final do espetáculo, mantendo a lógica do que a gente havia construído. Quer dizer,
ela já tinha internalizado aqueles conceitos que a gente tinha trabalhado e que ela já tinha estudado em disciplinas do curso de teatro, porque nas disciplinas do curso de teatro ela já tinha visto essas técnicas do Laban, não da Bartenieff. Bartenieff foi uma coisa que a gente estudou só nós ensaiando, mas e algumas coisas do pensamento da Ciane que ela não estudou na sala de aula, mas foi a gente no palco estudando e lembrando a Ciane. Mas ela já tinha tudo, então ela puxou a lógica toda da cena para diante. As coisas simplesmente foram do começo até o fim. Aí eu falei para elas, pronto, agora a gente já podemos marcar uma data para fazer uma apresentação pública, porque é muito importante ter o público para poder ter esse retorno, digamos, essa capacidade de dizer para onde o espetáculo está indo. E tem uma coisa interessante que é uma fala do próprio Nilton Moreno, que tem a ver com isso, que ele diz assim, ele está falando sobre o sexo, mas tem a ver com a atividade teatral, que ele diz assim, passou dessa cerca, o gado é marcado. Em teatro tem uma coisa interessante, depois que você vai para o público, o gado é marcado. O gado é marcado. Você sabe que aquele caminho vai ter que ser por ali, caminhando, ou não vai. Então, ou você passa essa cerca ou não vai. Então é interessante porque é uma fala que se aplica à coisa do teatro. Depois que você passa essa cerca de se encontrar com o público, mesmo num ensaio aberto, o gado é marcado. Quer dizer, a partir dali as coisas tomam um rumo completamente distinto. E aí a gente foi, nos próximos ensaios, depois desse que a gente fez um geral, e percebeu, aí a gente foi afinando as cenas uma a uma, tomando um cuidado muito grande com algumas coisas e afinando o espetáculo, retomando a consciência dos pontos fixos que construíam essa cenografia para o público. É tanto que um dos depoimentos das pessoas que viram o espetáculo na quinta-feira é de que eles conseguiam visualizar a cena, eles conseguiam ver o que estava no palco. E, no entanto, eu tinha somente o corpo da atriz e os seus recursos vocais, que era isso que eu também falava para a Fabíola. Fabíola, a gente precisa seguir um caminho que era muito lembrado pelo Grotowski, que era a via negativa. A gente só pode colocar em cena as coisas que são absolutamente necessárias. A coisa mais fundamental é o seu corpo e a sua voz. O restante das coisas todas, elas não podem vir para suplementar algo que você não tenha. Às vezes a gente faz isso dirigindo um espetáculo. A gente não sente muita segurança num ator, numa atriz, então a gente começa a colocar coisas para facilitar, um adereço, objetos e tal. Quando a gente finalizou o primeiro desenho do espetáculo do Agreste, não havia objeto nenhum em cena, havia só o corpo da atriz. Então, os objetos que foram acrescentados depois foram objetos de natureza histórica, porque pertenciam à primeira montagem, e serviram também para, digamos, consolidar alguns aspectos do que estava sendo construído. Mas nada da interpretação da atriz precisa, por exemplo, desses objetos, necessita deles. Eles são, digamos, coisas que são colocadas no diálogo como como um acréscimo ao espetáculo em si, a visualidade do espetáculo, uma vez que a gente está fazendo uma coisa para o público, e é importante para o público também a gente construir uma visualidade para o público. A própria Fabíola me reclamava várias vezes, dizendo assim, mas e aí vai ficar assim, somente eu, sozinha no palco, pelada? Eu digo, não, é o seu trabalho, o trabalho está bem construído, está muito bem construído. Aí se o público, senão o público, a gente precisa se preocupar com o público de fato, e a gente termina construindo uma visualidade, quer dizer, uma cenografia muito simples, mas que de forma alguma atrapalhasse, digamos, a performance da atriz. E a gente usou a lógica de preenchimento dessa visualidade, uma lógica de cenografia de dança, em que você deixa o palco livre para que a atriz, dançarina nesse caso, porque a Fabíola executa quase que uma coreografia em cena, ela tenha, por exemplo, não haja nenhum empecilho na cena.
como exatamente acontece na dança, em que você constrói uma cenografia, mas uma cenografia que auxilia a visualidade do espetáculo, principalmente atendendo ao espectador, mas preserva a qualidade do corpo da atriz bailarina em cena. Eu estou falando atriz bailarina porque o espetáculo ele passou a ter uma coreografia, um desenho coreográfico, não uma coreografia no sentido de você seguir uma música que está sendo tocada, mas de você seguir a pulsação do espetáculo, que é também como uma música. Todo espetáculo possui uma pulsação. Então, essa pulsação é que é dançada pela atriz, no caso a atriz bailarina, dançarina, a Fabiola Taide, com muita precisão. Então, os recursos vocais e os recursos corporais foram usados ao extremo na construção das várias personagens que o texto do Nilton Moreno toca. A construção da própria iluminação foi feita com muita delicadeza para não fazer com que a iluminação fosse, digamos, algo que a gente acrescenta para, digamos, praticamente esconder o ator, a atriz, mas uma iluminação que se visse para revelar, para amplificar isso. E é a mesma lógica da luz de dança, uma luz que é feita como se o espetáculo fosse um espetáculo de dança, que você não tem, por exemplo, focos presos em determinadas regiões do palco, pequenas regiões do palco. Você tem focos que sempre abrangem a totalidade do palco, sempre trabalham com corredores amplos, né? E contraluz ampla, quer dizer, a forma e a lógica de uma luz de dança. Então é basicamente isso. O espetáculo eu acho que se tornou muito bonito e muito agradável ao público, de uma execução impecável, que emocionou a plateia que estava presente na última quinta-feira e vai continuar emocionando as pessoas por onde ele passar. É um espetáculo também que, se por acaso ele for necessário que ele se apresente numa sala e não haja nada nela, nem luz, nem objeto algum, o espetáculo foi construído no corpo da atriz. Então, é o corpo dela quem se dilata. É um corpo que se dilata. Então, ele pode se apresentar num teatro com os recursos que o teatro oferece, mas se for para uma sala de aula, ele prende o público do mesmo jeito. Ele constrói a sua luz, ele constrói a sua, digamos, sonoplastia interna dentro do espetáculo. O espetáculo utiliza na abertura e no final um trecho da abertura da ópera de Wagner, Tristão e Isolda, um trecho da abertura mesmo da ópera de Wagner. É um trechinho só, muito curto, serve somente para introduzir o espetáculo, quase como uma moldura. É uma moldura externa, no começo, antes do espetáculo começar mesmo, e quando o espetáculo termina mesmo. Dentro do espetáculo, a única música é a pulsação da atriz, a música que ela produz com o seu corpo, com a sua voz, na cena, e a pulsação que o espetáculo possui a cada instante em que ele vai caminhando. Então, é basicamente isso. Foi um prazer muito grande construir esse trabalho e principalmente, na verdade, ter a oportunidade de testemunhá-lo, porque a Fabiola já trazia o trabalho praticamente construído dentro de si. Como eu já falei, ela é apaixonada pelo texto do Nilton Moreno e diz que esse texto precisa ser apresentado em todos os lugares, e precisa mesmo. Quando a gente pensa que o mundo está todo consertado, saem das covas, das tumbas, os piores monstros e começam a dizer barbaridades e a cometer as barbaridades que o texto do Nilton denuncia. Um grande beijo.